E aí, pessoal? Vamos falar de carros, mas não de qualquer carro, e sim de Cadillacs. Especificamente, aqueles carros longos e elegantes que esbanjam a América em cada centímetro cromado. Estamos falando de um carro que é mais do que apenas transporte. É uma declaração. É sobre chegar em grande estilo, com presença. É sobre viver o sonho americano, 1 quilômetro de luxo de cada vez. E quando digo longo, quero dizer longo. Esses carros se estendiam por quilômetros, como um iate terrestre navegando pela estrada. Eles eram pura ostentação, dos motores enormes aos interiores luxuosos. Mas não era apenas sobre tamanho, era sobre presença. Um Cadillac longo chamava a atenção por onde passava. Imagine-se ao volante de uma dessas belezas. Você se acomoda nos bancos de couro macio, cercado por cromo reluzente e detalhes em madeira. O motor ronrona ao ligar, uma sinfonia de força americana. Você coloca o carro em movimento e o mundo desaparece. É só você e a estrada aberta, pronto para qualquer coisa. Esse é o fascínio do Cadillac longo. É um símbolo de uma era passada, uma época em que quanto maior, melhor. E o estilo era tudo. Mas mesmo hoje, esses carros ainda chamam a atenção e geram conversas. Eles são um lembrete de que, às vezes, você tem que se arriscar ou ficar em casa. A história dos Cadillacs longos é uma jornada fascinante através do tempo. Desde os primeiros modelos, esses carros sempre foram sinônimo de inovação e luxo. Nos anos 50 e 60, a Cadillac se destacou como a marca de escolha para aqueles que queriam o melhor. Cada detalhe era meticulosamente planejado e executado. As aletas traseiras icônicas, por exemplo, não eram apenas um truque de design. Elas simbolizavam a era espacial e o otimismo do pós-guerra. Dirigir um Cadillac longo era como flutuar em uma nuvem, graças à sua suspensão macia e ao motor potente. Esses carros não eram apenas para qualquer um. Eles eram para aqueles que queriam ser vistos e lembrados. Hoje, os Cadillacs longos são peças de colecionador, apreciados por entusiastas de carros clássicos em todo o mundo. E mesmo com todas as inovações tecnológicas modernas, o charme e a elegância dos Cadillacs longos permanecem incomparáveis. Então, da próxima vez que você vir um Cadillac longo, lembre-se, você está olhando para um pedaço da história americana, um ícone de luxo e estilo que continua a inspirar gerações. Mas o Cadillac longo não surgiu do nada. Ele é o resultado de décadas de inovação e evolução na indústria automobilística. Ele tem uma história rica que remonta aos primórdios do automóvel. Desde os primeiros dias dos carros, a Cadillac esteve na vanguarda, moldando o futuro do transporte. Vejam, no início do século XX, os carros ainda eram uma novidade. Eles eram caros, pouco confiáveis e, francamente, um pouco assustadores de dirigir. As estradas eram ruins e a infraestrutura era praticamente inexistente. Entra em cena a Cadillac. Fundada por Henry Leland, um homem obcecado por engenharia de precisão, a Cadillac rapidamente ganhou a reputação de construir carros de alta qualidade e confiáveis. Leland acreditava que a precisão era a chave para a excelência. Eles eram tão bem feitos que até ganharam o prestigiado Dewar Trophy em 1908 por suas peças padronizadas e intercambiáveis. Isso foi revolucionário. Pela primeira vez, peças de reposição podiam ser trocadas sem ajustes, o que aumentava a confiabilidade e a facilidade de manutenção. Mas a Cadillac não se contentava em ser apenas confiável. Eles queriam redefinir o que significava luxo no mundo automotivo. Eles também queriam ser luxuosos. Cada detalhe, desde o interior de couro até os acabamentos em madeira, era pensado para proporcionar a máxima opulência. E assim começou a busca por carros maiores, mais ousados e mais opulentos. A Cadillac queria que seus carros fossem mais do que apenas veículos. Eles queriam que fossem símbolos de status. Na década de 1930, a Cadillac já oferecia modelos de chassi longo, atendendo a elite que queria viajar com estilo e conforto. Esses carros eram verdadeiras obras de arte sobre rodas.
Esses primeiros Cadillacs longos pareciam saídos de um filme de Hollywood. Com seus designs elegantes e acabamentos luxuosos, eles capturavam a imaginação de todos. Eles costumavam ser dirigidos por choferes, transportando socialites, estrelas de cinema e até gangsters. Cada viagem era uma declaração de elegância e poder. Eles eram um símbolo de riqueza, poder e do próprio sonho americano. A Cadillac não apenas fabricava carros, eles criavam ícones que representavam o auge do sucesso e da sofisticação. Hoje, a Cadillac continua a inovar, mantendo-se fiel às suas raízes de qualidade e luxo. Cada novo modelo é um testemunho da herança rica e do compromisso contínuo com a excelência. De carruagens puxadas por cavalos a cruzadores cobertos de cromo, a jornada da Cadillac é uma história de evolução, inovação e um compromisso inabalável com a excelência. E assim, a lenda continua. Agora, vamos falar sobre o que tornava o Cadillac longo tão especial. Este carro não era apenas um meio de transporte, ele era uma declaração de estilo e inovação. Estou falando sobre aquelas características de design icônicas que os faziam se destacar na multidão. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para criar uma obra-prima automotiva. Primeiro, as nadadeiras. Ah, sim, as nadadeiras. Aquelas nadadeiras traseiras enormes estavam na moda nos anos 1950 e 1960, e a Cadillac as abraçou de todo o coração. Elas não eram apenas um elemento de design, eram um símbolo de uma era. Algumas pessoas diziam que elas eram inspiradas em jatos de combate, outras em foguetes. A inspiração vinha da corrida espacial e da aviação, refletindo o otimismo e a inovação tecnológica da época. Seja qual fosse a inspiração, elas eram impossíveis de ignorar. As nadadeiras se tornaram um ícone cultural, representando o auge do design automotivo americano. Elas davam ao Cadillac longo uma sensação de movimento, mesmo quando ele estava parado. Era como se o carro estivesse sempre pronto para partir em uma nova aventura. Era como se ele estivesse sempre pronto para decolar para o futuro. As nadadeiras simbolizavam progresso e a promessa de um amanhã melhor. Depois, havia os detalhes cromados. O cromo não era apenas um material, era uma declaração de luxo e sofisticação. E eu quero dizer, muito cromo. Cada centímetro do carro parecia brilhar sob a luz do sol. Para-choques, grades, frisos, tudo era coberto por cromo brilhante e reluzente. O cromo adicionava um toque de glamour e elegância ao design robusto do Cadillac. Era excessivo, claro, mas também era glorioso. O cromo refletia a ambição e o espírito de uma nação em ascensão. O Cadillac longo era um reflexo do sonho americano, todo brilhante e otimista. Ele representava a prosperidade e a liberdade que muitos aspiravam a alcançar. Mas não era apenas uma questão de aparência. O Cadillac combinava estilo com substância, oferecendo uma experiência de condução incomparável. A Cadillac também foi pioneira em tecnologia automotiva. Eles estavam sempre na vanguarda, introduzindo inovações que mudariam a indústria para sempre. Eles foram um dos primeiros a oferecer recursos como transmissões automáticas, direção hidráulica e ar-condicionado. Esses avanços tornaram a condução mais confortável e acessível para todos. Eles até introduziram a primeira partida elétrica em um carro de produção, o que revolucionou a maneira como as pessoas dirigiam. A Cadillac não apenas seguiu tendências, ela as criou, definindo o padrão para o que um carro de luxo deveria ser. Agora, você deve estar pensando, espere um pouco, Hammond. Não existiam outros carros de luxo naquela época? E você estaria certo, mas a Cadillac estava em uma categoria à parte. Eles eram o padrão ouro, a referência pela qual todos os outros carros de luxo eram medidos. Claro, você tinha seus Lincolns e seus Imperials, mas eles simplesmente não tinham o mesmo prestígio que um Cadillac. A Cadillac tinha aquele quê especial, aquele je ne sais quoi, que a tornava o símbolo máximo de sucesso. Talvez fosse o estilo ousado, talvez fossem os motores potentes,
Ou talvez fosse o tamanho colossal das coisas. O que quer que fosse, a Cadillac tinha de sobra. Eles eram os reis da estrada e sabiam disso. Mesmo hoje, o Cadillac longo ocupa um lugar especial na história automotiva. Eles são um lembrete de uma época em que os carros eram mais do que apenas eletrodomésticos. Eles eram obras de arte, esculturas sobre rodas que capturavam o espírito de uma época.